tive a oportunidade de ir no escritório, se confirmou tudo que ele já tinha colocado para mim, até pela estrutura física do escritório. Eu não vi máquina de contar dinheiro, eu não vi ninguém entregando dinheiro, eu não vi cotação de dólar, eu vi cotação de bolsa de valores. Tinha algumas pessoas que trabalhavam na bolsa de valores. Ele me apresentou esse Carlos Alberto como um empresário executivo do grupo dele, e tinha uns 10 a 15 funcionários, e era uma estrutura bem montada. Então eu conheci ele nessa linha, que sempre colocou como um investidor na área também de hotelaria. Perfeito. Agora, no ano de 2011, 2012, 2013, você tem muito empréstimo bancário? Sua conta ficava vermelha na época? Você pode informar? Não na época, continua até hoje. Desde quando me elegi deputado federal, eu tenho empréstimo em 2011, tenho 6 consignados, 2011, tenho 2012, tenho 2013. Inclusive tenho uma doação de um terreno de uma propriedade, doação familiar, no valor de doação há mais de 15 anos. E eu, como era concessionário de loja, tinha marca da Suzuki, revenda de moto, e finalizei com tudo isso. Eu tenho um bem em garantia no valor de R$120 mil de uma garantia com a fábrica até hoje, porque eu não consegui nem sequer ainda quitar. Esse bem que é de herança, que você tem uma penhora de 120 mil que não consegue quitar, que está quase indo para leilão, qual é o valor dele mais ou menos, e de qual época é essa penhora? Penhora de uns 3 anos mais ou menos, e o valor do terreno de R$1 milhão, 800 a R$1 milhão. Perfeito. E a penhora de quanto? 120 mil. Há 3 anos a penhora? Há 3 anos. Perfeito. É verdade que seu irmão preferia receber em dinheiro porque a conta dele era corrente, ele não queria que comunicasse naquela época, estava separando, e ele estava com um problema da família e já estava em grau de separação? Isso. Tá bom. Tem alguns depósitos também na planilha que o promotor apresentou, que está falando sobre ela, que diz que você teria recebido um dinheiro que foi depositado para você do Iteal, da empresa de compra de máquina. Foi para você essa compra? Não. Essa compra foi a aquisição de 2 tratores que é de Alberto Youssef. Então, perfeito. Deve ser essa diferença, então, que o promotor deve estar falando, do que o senhor deve ter dito e do que é. O senhor acredita que sim? Possivelmente. Teria que... Só mais uma dúvida que eu vou perguntar. Se é costume ter débito entre você, seu irmão, seu pai, empréstimo de você com seu pai, seu irmão com seu pai? Sim. Tá ótimo. Boa tarde. Seu Luiz, você poderia explicar um pouco melhor essa situação de algumas transferências feitas para a senhora Hélia? Qual era o sentido? Quais eram os pagamentos que ela fazia? Primeiro, a Hélia tinha um comportamento sempre de ajudar as pessoas que precisassem resolver algum assunto pontual. Não apenas para mim, eu trabalhava para várias pessoas, e eu me recordo que esse valor que Vossa Excelência, que o juiz já fez até a pergunta, dos 47, se não me engano, foi destinado sim para meu irmão. Essas transações tinham algum objetivo de maquiar ou de esconder aqueles valores que porventura estavam sendo endereçados, ou era para operacionalizar os pagamentos da família? Não tinha nenhum interesse de maquiar ou... O senhor poderia nos explicar como era feito o pagamento do hangar do helicóptero? A princípio tinha sido acordado entre o senhor Alberto Youssef que a parte da manutenção, que você nos perguntou, ficaria para minha conta, e o hangar seria por conta dele. Mas aí que tá, nunca foi feito pagamento. O pessoal, inclusive, já tinha feito até uma notificação querendo que fosse acertada essas contas, mas como o helicóptero ficava lá, ele disse: ó, eu tenho garantia que se um dia não pagar, eu vou ter que fazer aqui algum tipo de processo contra vocês. E é tanto que o helicóptero permanece lá até hoje e está em plena manutenção. Está apreendido pela Polícia Federal, pela determinação do juiz, mas o helicóptero está tendo toda a manutenção e está tendo esse custo até hoje. Mas que eu salvo me engano, assim, ele não depositou na conta dele lá, ele pode ter feito até algum tipo de pagamento, assim, esse encontro de contas que a gente não finalizou, mas que eu me recorde, ele não fez nenhum pagamento diretamente a ele, não.
especificamente na Bahia, o senhor pode nos relatar os empreendimentos do Youssef lá? Que eu me recorde, tem o hotel em Salvador, nessa avenida principal, tem um hotel em Porto Seguro, tem um terreno que eu acredito que pelo tempo já deve estar pronto, já construindo 2 torres empresariais, que é em Lauro de Freitas. Tinha essa prospecção da construção nesse terreno de Camaçari, mas que não tinha finalizado ainda. Que eu me recorde, só que eu saiba, na Bahia, né? Ele tinha em São Paulo e outros estados. O senhor se recorda, ainda que por cima, quanto teria sido sua campanha eleitoral de 2010? Não muito diferente da de 2014, valor de 400 ou 500 mil reais. O senhor poderia nos informar, até porque esses dados são públicos, se o senhor tiver acesso a eles, mais ou menos aproximadamente o quanto gasta as campanhas dos outros deputados federais na Bahia? Especificamente do PP, inclusive? Se todo mundo buscar essas informações, vai ver que as doações de campanha de 2010 e 2014, todo mundo recebeu doação de 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões de reais. E eu nunca recebi doação de nenhuma construtora, nenhuma empresa. Apenas recebi essa doação que eu já relatei aqui, ó, Vossa Excelência, em 2014. Mas nunca fiz nenhuma campanha custeada por nenhuma empresa, construtora ou prestadora de serviço da Petrobras. O senhor poderia explicar quais os motivos da sua saída do PP? Eu narrei aqui inicialmente informando que tanto o espaço político dentro do estado da Bahia, como também a nível nacional, sempre era preterido porque existia um monopólio de lideranças que sempre revezavam entre si os destinos de indicação, de poder político. Então, quem era novo cristão, que acabava de entrar, só se for filho de algum parlamentar. Se for um deputado que está saindo botando filho, aí esse tem espaço, mas se não for, não tem espaço para nada. Não canta, não tem voz para absolutamente nada. O senhor foi eleito deputado federal pela Bahia. O senhor conseguiu fazer alguma indicação de cargo, qualquer que seja ele, se conseguiu? Poderia citar qual? Não, nunca fiz nenhuma indicação. Até eu volto a informar aqui, dizendo para excelência o juiz, o promotor, o procurador, que por questões razoáveis de raciocínio lógico, eu sou o único deputado federal do PP que saiu do partido. Então, quem está na base do governo, dentro de um partido que tem o principal ministério do governo federal, que é o Ministério das Cidades, e que tem uma diretoria da Petrobras e outros cargos de indicação do próprio partido, sai desse partido e vai para um partido da oposição e de um sindicalista que não tem nem sequer uma expressão do ponto de vista de força nacional, assim, mas local ou estadual, é porque eu estava buscando uma nova forma de construir meus espaços políticos. Então, eu volto a dizer, e apelo sempre houve para que eu não saísse do partido, mas eu fui o único que resisti e saí do partido progressista, e estou no partido Solidariedade, partido de oposição. O senhor Alberto Youssef, quando aqui depois, disse que ele tinha orientação expressa a não repassar dinheiro para o senhor, vindo do Mário Negromonte, do atual conselheiro Mário Negromonte. O senhor nega, inclusive, que tenha recebido qualquer valor, seja PP, seja via Alberto Youssef. Essa cúpula do partido lhe perseguia? O que eu ouvia, que eu não tive presente no depoimento do Alberto Youssef, é que ele sempre colocava que o partido construía as formas de poder ajudar nas eleições dos deputados do partido. Eu fui eleito sem nenhuma perspectiva dos deputados, inclusive da Bahia, e fui eleito por mérito de minha região, do povo que me concedeu. Então, ele sempre colocava de que o partido tinha um domínio, e essas lideranças desse domínio do partido é que dava as orientações nas eleições. Ele não falava que era algo perene, mas sim nas eleições de contribuição para os parlamentares. Então, a sua queixa, Alberto Youssef, é que o partido não lhe apoiava, não lhe ajudava. Mas assim, eu não tive. Se eu tivesse no partido hoje, eu poderia até narrar isso. Como eu não presenciei isso na minha eleição, porque eu já não era mais parlamentar do PP, agora em 2014, que sim. O senhor foi cotado à época, apesar de muito novo no primeiro mandato, para ser líder do partido?
Sim, alguns parlamentares, principalmente os novos deputados que de primeiro mandato, queria escolher um novo líder e chegaram a buscar meu nome como indicação, mas internamente, quando foi colocado isso na cúpula, eu fui vetado. O senhor foi vetado, não teve o direito sequer de concorrer. Não, nem para formar chapa. O senhor falou sobre perguntado pelo Ministério Público essas ações sociais, o senhor explicou mais ou menos como elas funcionavam. O senhor aparecia ostensivamente nessas ações sociais? Não, até porque era muita coisa, às vezes eram locais que escolhiam cidades por uma questão geográfica, cidades polos, e eram feitas essas caravanas no entorno. Então é muito difícil de dar uma assistência ou estar presente. Isso era feito mais pelas lideranças de APAI, conselhos de associações que participavam voluntariamente de cadastrar, de filtrar as necessidades pontuais dessas pessoas, encaminhar para esses médicos que faziam essa caravana, né? Nessas caravanas havia discursos? Não, nunca participei, não. Até mesmo porque os médicos todos são, poucos eram na Bahia, a maioria de São Paulo, e se eles estavam abrindo mão de receber algum tipo de recurso, ou das suas férias, de ir para fazer um trabalho voluntário, eu não ia querer que tivesse paternidade nenhuma política, ou rótulo nenhum partidário ou político de alguém. Obrigado. Dois esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. Esse senhor mencionou essa questão dessa empresa Iteal. Não ficou claro para mim o que o senhor disse sobre isso? O Roberto Youssef, ele adquiriu 2 tratores nessa empresa, Iteal. Então, possivelmente, por ser da Bahia, o senhor Rafael pode ter colocado nessa planilha, né? Esses pagamentos mais referidos a mim. Esses tratores é de senhor Roberto Youssef. E o senhor não tem nada a ver com isso? Não. E como é que o senhor ficou sabendo? O senhor ficou sabendo que ele comprou o trator? Não, o senhor perguntou se esses tratores ou esses pagamentos eram feitos por mim, ou para mim. Não foi para mim. Esses tratores é de Roberto Youssef. E o senhor ficou sabendo que o senhor Roberto Youssef comprou esses tratores na Iteal? Não, aí houve o interesse de comprar umas máquinas na Bahia e ele comprou através dessa empresa, que é uma empresa que tinha o melhor preço no interior do estado. E o senhor ficou sabendo disso por quê? Por ser da Bahia, excelência. O senhor Roberto Youssef lhe comunicou que ele ia comprar tratores nessa empresa Iteal? Ah, sim. E ele comunicou ao senhor por qual motivo? Ele estava querendo adquirir algumas máquinas e ele comprou em 2 empresas. Essa foi onde fez a cotação, que a gente já tinha experiência de comprar máquinas também no estado, e é onde tinha o menor preço. Perguntou se eu conhecia o dono, o proprietário, e ele adquiriu essas 2 máquinas. Deve estar na posse dele, esses 2 tratores. E ele adquiriu esses tratores porque ele ia usar em quê? Acho que foi no contrato de locação que ele tinha. Contrato de locação. Contrato de locação. Ele ia alocar esses tratores? Isso. Para alguém especial? Tinha um contrato que ele estava trabalhando na Bahia, e esse contrato, que é próximo dessa região, certamente esses tratores ele colocou nesse contrato. Que contrato? Terraplanagem. E de qual empresa? Da MGT. E o senhor não tem nenhuma relação com isso? Não, eu tenho um contrato com a MGT. Aham. Mas eu não tenho uma relação com a empresa dele de máquinas. Tá. E esses tratores eram alguma coisa para o senhor, que o senhor ficou sabendo dessa história? Não, excelência. Os tratores não eram meus. O senhor alugou esses tratores? Alguma coisa Não. assim? E o senhor mencionou dessa questão, um último esclarecimento, esse encontro de contas com o Roberto Youssef, mas pelo que eu entendi, então o senhor não fazia um controle do que o senhor tinha recebido
em decorrência do venda do imóvel? Algumas coisas que eu me recordo que chegou a mim com um valor de 200 e alguma coisa, e esses 600 sim. Os outros, como eram muitas contas que já não tinham sido pagas e que ele dizia, ó, não foi paga aquela na quarta, mas vai ser paga agora nessa semana, aguarde. Só que eu dizia, ó, veja só, quem deve, um débito que certamente uma pessoa tenha, se não for pago numa semana, essa pessoa não possa aguardar na segunda semana. Então, quando você vier pagar na segunda semana, possa ser que já tenha sido pago. Ou por mim, ou por meu irmão, qualquer que seja a pessoa. Então, assim, ele disse, ó, mas você tem que me dizer se você pagou ou se não pagou. Eu disse, não, é eu que tenho que dizer se você que deve, você tem que pagar. Mas então, o credor não era o senhor ou o seu irmão? Você não tinha um controle de pagamentos disso? Não, é por isso, Excelência. Ele afirmava, inclusive em mensagem, que o pagamento tinha sido feito. E depois a pessoa informava que não tinha sido feito. Então, esse encontro de contas não tinha sido ainda aferida com ele. Mas a compra foi quando mesmo? 2012? 2012. E não deu tempo de verificar o que ele tinha pago, o que ele não tinha pago desse imóvel? Mas é isso que eu estou dizendo, Excelência. Ele era muito convincente. Os argumentos que ele sempre levava eram argumentos muito fortes, no ponto de vista de dizer, ó, comprei o terreno para colocar o nome da patrimonial. Aí ele disse, ó, eu agora, enquanto fica pronta a empresa, eu vou colocar no nome da GFD. Por que GFD? Eu estou com um problema agora financeiro e o banco tem um recurso aplicado no fundo. Ele dizia, eu tenho um recurso aplicado no fundo que está em nome da GFD. A partir do momento que eu pego um bem em nome da GFD e apresente ao banco, ele me libera esse recurso que está aplicado nesse fundo. Então, se eu pegar o seu terreno e colocar no meu nome, ele dizia assim, na escritura, esse terreno que você acabou de me vender, Luiz, se eu escrituro ele em nome da GFD, isso depois que ele tinha dado um sinal do pagamento. Assim, para resumir, o senhor não tinha controle então do que ele te pagava? Não. Não era um problema do credor? Até porque, Excelência, assim, suponhamos que tenha sido depositado 10 ou 20 ou 30 mil reais e ele viesse me informar que era do hangar. Então, eu tinha que fazer conta de ter um hangar do helicóptero. Quem vai pagar o hangar do helicóptero? O restante do terreno. Tinha um IPTU que, inclusive, para não pagar, não retirar, não abater desse valor, o IPTU que era dele e o IPTU que era devido ainda de meu irmão, nós emitimos os boletos e entregamos a ele. Só, você paga. Depois que você pagar, a gente faz, então... Ele pagou ou não? Não pagou, Excelência. Aí ele informou, não vou pagar porque eu só vou transferir quando o documento da patrimonial estiver pronto. Reclamou porque o IPTU estava no nome do amigo do seu irmão, né? A princípio não, por questão de confiança não, Excelência. Mas ele chegou a informar o seguinte... O amigo do seu irmão não se importou que ele ficou com o IPTU, com o nome sujo? Não recebeu cobrança, certamente por isso que... Mas eu vou tentar informar o senhor. Quando ele disse que não iria pagar porque não estava pronto a patrimonial, quando a patrimonial estivesse pronta, o DARG ia sair já no nome da patrimonial. Aí ele já veio com a segunda opção, depois de alguns meses, informando o seguinte, olha, a patrimonial, como não ficou pronta, eu preciso liberar um recurso que está em nome da GFD no fundo. Esse recurso que é meu, o banco só libera depois que eu apresentar algum documento de alguma área. Então, você permite que um avaliador vá no terreno e ateste que o terreno vale 5, 6 ou 8 milhões, para que eu pegue esse recurso do fundo e aí eu faço um novo encontro de conta com você, não boto mais o nome da patrimonial e deixo o nome da GFD. Só atestar que vale uma coisa, mas assim, dar o documento de quitação, não. Aí imagine que ele já estava negociando com o helicóptero, que já estava confortável para ele. Então era um outro assunto que aí ficou em aberto, por isso que acabou não finalizando. Um outro esclarecimento que ficou um pouco obscuro, que houve aquele pagamento da Casa Bela, né? Que foram móveis para sua residência, é isso? Sim, não sei se foi exatamente móvel, mas foi sim, uma compra minha. Emília Grise Nunes? É minha esposa. Isso aqui 39.661 essa compra. Sim, Excelência. E o senhor pediu para o senhor Alberto Sé fazer um pagamento de 13... pode interromper aqui um minutinho.